igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus por mais uma noite que o Senhor nos concede, amados, de estarmos aqui neste santo lugar de oração, de adoração, de ofertas, de louvor ao nosso Deus. E nunca poderemos nos cansar de relembrar o fato de que somos privilegiados demais, Deus. Está aqui, Deus. Esse irmão pegou a água de novo. Aleluia. Queridos, estarmos aqui de fato não é uma coisa comum, corriqueira. Fazermos parte do corpo de Cristo. Eu não tenho palavras que possam descrever a grandeza disso. Tem pessoas que fazem parte de alguma organização importante nesse mundo. Esses últimos dias, 4 pessoas, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, meu querido. 4 pessoas ficaram muito famosas no mundo por fazerem parte da NASA, né? Foram lá próximo à Lua, porque é uma das organizações mais importantes do mundo. E tantas outras. Mas, queridos, você faz parte da igreja do Senhor. Você faz parte do povo de Deus. O povo que vai, não é passear na lua, não, vai morar no céu. É uma coisa grandiosa. É para a gente acordar todos os dias e a primeira coisa que sai da nossa boca é glória a Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus bom. Já foi reiterado aqui muitas vezes, porque é a verdade de Deus que nenhum de nós foi escolhido por Deus porque tinha alguma coisa de bom para oferecer. Nenhum de nós tinha algo que constrangesse Deus a nos aceitar, nos escolher. Foi o puro amor de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse versículo começa com a resposta da ação de Deus, que fala que Ele deu o seu Filho. A ação é dar o Filho, mas a causa é no início do versículo. Por que Deus fez isso? Porque Deus amou. Não foi porque eu e você tínhamos alguma coisa. Não foi porque você foi humilde para ouvir aquela palavra e foi tão mais humilde que o outro que você hoje está aqui. Foi Deus. Deus te escolheu. Você é de Deus. Não há mérito nenhum em nós. Toda glória pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, o Salmo de número 116, irmãos. Nós vamos meditar nessa palavra hoje. Aleluia. Vamos meditar nesse Salmo, Salmo 116. Jesus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus é muito grande. Aleluia. Aleluia. Salmo 116. Diz assim, irmãos: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Algumas traduções está aí, porque Ele ouviu. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu vivi. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno
apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Algumas traduções encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado ou abatido, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor foi generoso para contigo, tem te feito bem, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Aleluia. Amém. É aí, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer, Deus, a Ti, meu Deus, por estarmos aqui, podendo nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Por estarmos aqui, podermos neste lugar orarmos a Ti, sermos ouvidos por Ti. Por aqui podermos cantar, Deus, louvores endereçados a Ti, meu Pai. Deus, porque se não fora o Teu Espírito, estaremos cantando para ídolos, estaremos cantando para homens, estaremos louvando aquilo que não é Deus. Deus, querido, mas o Senhor nos deu graça, foste imensuravelmente bondoso conosco, pelo que estamos aqui. Meu Deus, que daremos ao Senhor por todos esses benefícios? Aleluia. Que Tu sejas eternamente grande, que Tu sejas para sempre louvado, de eternidade a eternidade, que céus e terra não se calem de dizer que Tu és maravilhoso, santo, santo, santo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos irmãos, este salmo, queridos, é um testemunho, como não poderia ser diferente, e tem como objetivo exaltar a Deus mediante as suas ações na vida de alguém. Porque um testemunho, ele não tem como objetivo engrandecer o homem, ressaltar alguma virtude humana. Um testemunho, o seu grande objetivo é evidenciar como esse Deus é poderoso, como esse Deus é amoroso, como esse Deus é misericordioso, como esse Deus, ainda que é excelso, se inclina para ouvir aquele que clama a Ele em meio às tribulações da vida. Então, esse salmo é relatado aqui uma situação que este salmista passou, talvez não tenha sido Davi, mas após ter passado e vivido uma experiência do favor de Deus, o coração desse salmista é tomado de gratidão, e então seu coração está cheio de afeições por Deus, de admiração por Deus, de amor e gratidão a Deus. Então ele escreve, não simplesmente com tinta e pena, mas com o coração, dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve
a minha voz e as minhas súplicas. Ele está grato, afeiçoado de Deus, por Deus, porque ele viveu uma situação, e nós vamos falar sobre ela aqui, e ele está agradecido, amados, porque Deus o ouviu, e parece simples para muitos dos nossos corações insensíveis, mas ele está maravilhado pelo fato de o Deus Todo-Poderoso ter dado ouvidos à sua oração e socorrido ele, ter dado atenção à sua voz, porque só se torna grato por uma oração ouvida quem enxerga a grandeza disso. Um Deus cercado por serafins, querubins, por um coral de anjos que o adora continuamente. Esse Deus eventualmente parar para ouvir a oração de um servo que clama. Isso faz com que esse salmista, enxergando a grandeza disso, seu coração está afeiçoado, e ele diz: amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Inclinou para mim os seus ouvidos. Imagine aqui, embora falando de uma maneira poética, o salmista aqui, mas a imagem é de Deus no seu trono de glória, inclinando os seus ouvidos, porque na terra tem um servo clamando pela sua presença, pelo seu socorro. E esse salmista está tomado de gratidão, de afeição por Deus, de afeto por Deus, esse Deus tão excelso, tão grandioso, tão maravilhoso, que não precisa de nada nem de ninguém, ter ouvido a sua oração e o socorrido. Queridos irmãos, porque todos nós talvez ficaríamos maravilhados se mandássemos um e-mail ou um zap, vamos imaginar aí, para o presidente dos Estados Unidos. É 1 em 1 milhão a chance dele responder. Mas se ele respondesse, se na sua mensagem ele falasse pelo menos um oi, você ficaria maravilhado. Você fala: o presidente dos Estados Unidos respondeu minha mensagem. Você acredita? Você acredita que ele deu um retorno para a minha mensagem? Ele respondeu o meu e-mail? Ele? E como não ficar maravilhados com Deus Altíssimo, que está acima de todas as coisas e se inclina para ouvir as orações do seu povo, dos seus servos que clamam a Ele. Meus irmãos, então ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz, Ele ouviu a minha voz. Ele vai falar de algo já ocorrido, algo que ele já passou. Ele está tomado, como eu disse, de gratidão. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Inclinou para mim os seus ouvidos. E eu preciso, antes de prosseguir aqui, dizer: o Senhor tem ouvido as suas orações. O Senhor tem ouvido o seu clamor. Talvez esse seja um momento de tristeza, de confusão, de dúvidas e de insegurança, mas não pare de orar, porque Deus está ouvindo a sua oração. Ele
está ouvindo a sua oração. E Ele vai te responder. Ele vai te socorrer. Ele vai entrar com providência nessa causa. Ele está ouvindo a sua oração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Essas provas, essas batalhas, essas lutas, essas angústias vão se transformar em testemunhos, em louvores ao Deus que está ouvindo a sua oração. Aleluia! Eu falo na parte de Deus, vai virar testemunho. Deus será louvado pelo que vai fazer na sua vida. Ele vai ouvir a sua oração. Não pare de orar. Aleluia! Louvado seja Deus. E ele diz, havendo passado por essa situação, nós vamos ver aqui, ele decide algo em sua vida, quando ele diz, invocá-lo-ei, enquanto eu viver. Ele aprende a importância de atravessar a jornada dessa vida em oração. Porque ele foi vitorioso. E ele diz, agora, enquanto eu viver, enquanto eu estiver nessa terra, eu vou invocar o nome dele. Louvado seja Deus. E é assim, queridos, que nós vamos vencer. Atravessando a jornada da nossa vida, clamando a Ele, orando a Ele, invocando a Ele. Seja nos dias bons, nos dias ruins, nos dias alegres, nos dias tristes, nos dias em que as coisas estiverem favoráveis ou desfavoráveis, nós vamos atravessar a jornada dessa vida invocando sempre o nome do Senhor. Invocá-lo-ei enquanto eu vivo. Que lição que marcou o coração desse homem. Ele foi gerado no seu coração essa prática, essa virtude, essa consciência, essa importância de viver a sua vida invocando o nome do Senhor. É por isso que ele diz, enquanto eu viver, eu vou invocar o nome do Senhor. Aleluia! E aí, queridos, ele vai descrever, ele não vai entrar em detalhes do que ele passou. Pode ter sido uma enfermidade de morte, pode ter sido uma enfermidade, nós vamos observar aqui, que o levou às portas da morte. Pode ter sido também uma situação que foi cercado por inimigos. Não dá para definir o fato, é que foi uma situação que o levou à beira da morte, debaixo de grande angústia, aperto e tristeza. E aí ele condensa na sua escritura em 3 partes o que ele havia passado. Ele não entra em detalhes, mas condensa em 3 partes. Ele diz, versículo 3, por gentileza. Mantenha a sua brincadeira. Ele diz, laços de morte me cercaram. Ele diz, angústias, não é qualquer angústia não, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, encontrei aperto e tristeza. Quando ele diz, amados irmãos, laços de morte me cercaram, ele está dizendo, a imagem aqui, a
A figura aqui é como se cordas, algumas traduções traz cordéis, estivessem saindo da sepultura e agarrando ele, puxando ele para dentro. Tal era a iminência da morte. Por isso ele diz: laços de morte me cercaram. E ele diz: angústias. Mas como eu disse, não é qualquer angústia. Ele tenta descrever a grandeza e a profundidade dessa angústia. E a palavra que ele encontra é inferno. Ele diz: angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústias do inferno. Tal era a angústia que esse homem estava passando. Para destruí-lo, para amassá-lo, para esmagá-lo, para acabar com a sua história. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E aí ele, a sua terceira frase, a sua terceira colocação, ele diz: caí em tribulação e tristeza. Encontrei aperto e tristeza. Era uma situação, amados, para esmagar com esse homem, para acabar com a sua história, como eu disse, para fazê-lo andar cabisbaixo e sem nenhuma esperança. Quando ele diz que laços de morte o cercaram, eu expliquei aqui a figura disso. Era como se todos aqueles dias que ele estava passando por isso, aquele dia parecia que ia ser o dia da sua morte. Hoje eu vou morrer. É hoje. Ele sentia a frieza da morte todos os dias dessa tribulação. A sua alma destroçada e angustiada. Angústias do inferno. Ele fala: eu encontrei aperto e tristeza. Foi difícil. Aí o versículo 4: então, a gente vai ver aqui que ele não vai seguir dizendo: então fui para o meu quarto e fiquei lá sem esperança, isolado, não fiz nada, acabei de desistir da vida. Então desisti do chamado de Deus. Então parei de servir a Deus. Então me tranquei, me isolei, desisti de tudo. Então comecei a descontar nos outros a minha tristeza. Não. Ele diz: então invoquei o nome do Senhor. O Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que no meio dessa tribulação, no meio dessa angústia, cercado com cordas de morte, ele se achega a Deus, invoca a Deus, e ele não tem uma oração cheia de argumentos bonitos. Ele diz assim: ó Senhor, livra a minha alma. Meu Deus. E Deus não precisa de palavras bonitas. Deus não precisa que a gente apresente um relatório que a gente supõe que vai convencê-lo pelas palavras ali colocadas. Quando a gente precisa da resposta de alguém, seja na expectativa de um trabalho, de um emprego ou outra situação, a gente coloca muito bem as palavras ali na nossa petição, no nosso currículo, seja lá onde for. Cujo objetivo é convencer aquele que vai
ler ou nos ouvir. Mas, queridos, Deus ele olha para o coração aflito, mas sincero, e que clama pelo socorro dele, porque reconhece que o socorro só pode vir do Senhor. Então, é por isso que ele simplifica a sua oração, porque a sua alma está em angústia. Diz: ó Senhor, livra a minha alma, livra a minha alma. Queridos, e antes de passarmos para o versículo 5, é importante refletirmos sobre o que temos, como temos procedido na hora das angústias, das tribulações, porque crente passa por angústias, passa. Nós não somos pecadores perdidos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, mas nós somos humanos ainda. Não estou fazendo apologia ao que não é de agora. A angústia passa sim, passa angústia. Jesus, no Getsemane, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, angústia, passamos por angústia, passamos. Nossa alma aperta por uma situação que bate na nossa porta. Crente não é sobre-humano, não. Uma coisa que a gente tem que parar de. Nós somos fracos, limitados, mas servimos ao Deus forte, Todo-Poderoso. E a questão é como procedemos no tempo da angústia. A palavra do Senhor nos diz que em um determinado momento da vida de Davi, quando ele voltava de uma guerra que ele nem lutou, ele voltava, ele havia deixado a sua esposa, suas esposas, filhos, as esposas dos seus companheiros nessa cidade, indo para a guerra, mas ele nem chegou a guerrear. Ele foi mandado de volta para essa cidade chamada Ziklag. Quando ele volta para essa cidade, ele não encontra mais a cidade, ele encontra fogo. A cidade foi queimada. Esposas, filhos dele, dos seus amigos, levadas, sequestradas. E a tristeza invade o coração de Davi, a angústia. E o pior é que os amigos dele começaram a falar para ele: a culpa disso aqui é sua, cara. Levar nossas esposas, nossos filhos, Davi, e a culpa é sua. Não bastasse a própria dor de perder suas esposas e filhos, as acusações dos seus amigos. E a Bíblia fala que eles choraram, Davi chorou até não haver mais forças para chorar. A alma de Davi entrou em angústia naquele momento. Mas no meio da angústia, a Bíblia diz o seguinte: porém Davi se fortificou no Senhor seu Deus. Porém Davi encontrou forças em Deus. O que temos feito quando passamos por tribulações? É pecado entristecer? Não. É pecado angustiar? Não. Mas não recorrer ao Deus que tu serve, isso está errado. Correr primeiro para a casa do vizinho, da vizinha,
correr primeiro para o zap, isso não dá certo. Corra para os pés do Senhor. É dele que vem o seu socorro. Eu quero dizer, Deus não vai te decepcionar. O homem te decepciona. O homem te decepciona por vários motivos. Por má vontade, por suas próprias limitações. Mas nós somos um povo que esperamos no nosso Deus. No nosso Deus Todo-Poderoso. Espere. Faça como Davi, como salmista do Salmo 62. Eu não sei se foi Davi. Ó minha alma, espera somente em Deus. Espera somente em Deus. Só em Deus. Porque é dele que vem o nosso socorro. E isso é engrandecer a Deus. Isso é engrandecer a Deus. Esperar em Deus é engrandecer a Deus. Porque você está reconhecendo que Ele é poderoso. E que Ele é misericordioso. Que Ele é bondoso. Quando não esperamos em Deus, estamos dizendo para Ele, não confiamos no Senhor. Não acredito que o Senhor é misericordioso. Não acredito que o Senhor é poderoso. Então eu preciso tomar minhas próprias atitudes. Pôr em prática as minhas próprias coisas. Então vamos esperar no Senhor. Louvado seja o nome. O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor é proceder no meio da tribulação com fidelidade de quem sabe que um milagre vai acontecer. Me lembro aqui do Salmo 18, vou pedir para os irmãos irem lá, a gente já volta aqui no 116. Aqui é Davi, que também passou por uma situação terrível, e aqui foi perseguição, cercado por inimigos. E ele também aqui nesse salmo, ele está louvando a Deus. Aleluia. Pelo socorro, pelo milagre, pela providência. É um testemunho também. Eu não vou ler o salmo todo, obviamente, mas quando chega aqui no versículo 19, queridos, depois de relatar que Deus o socorreu, que Deus se levantou do seu trono e desceu nas asas de um querubim para socorrê-lo, de relatar a maravilhosa graça, o maravilhoso livramento de Deus. Aí no versículo 19 ele diz assim, olha só, por gentileza, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, não me afastei dos seus preceitos, fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade, por isso ele me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. O que é importante compreender aqui é que isso aqui não significa jamais uma moeda de troca. Quando ele diz que ele usa o termo Deus retribuiu segundo a minha justiça, é preciso compreender que o que ele está dizendo aqui é que ele teve a atitude de quem estava esperando em Deus na hora da angústia. Que ele não se escondeu debaixo da situação para eu vou pecar. Deus vai entender porque olha a situação que eu estou. Né? Então, é justificável que eu fale, porque não está fácil a minha vida. O que ele está dizendo aqui é que ele não fez isso. É que diante da tribulação, da angústia, da perseguição, ele procedeu como alguém que estava esperando em Deus. E como é que alguém que está esperando em Deus procede?
O negócio está apertado, mas está sendo fiel a Deus. Está doendo, mas continua adorando a Deus. A alma está aflita, mas está louvando ao Senhor, está buscando ao Senhor, está adorando a Deus. Isso é a atitude de quem está esperando em Deus. Isso é esperar em Deus. 116. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Glórias a Ti, Senhor Jesus. E Ele diz, versículo 5, o seu conhecimento a respeito de Deus aumenta depois dessa angústia, dessa prova, dessa tribulação. Ele agora, não só por informações teóricas, mas por experiência própria, ele diz: compassivo e justo, versículo 5, é o Senhor. O nosso Deus tem misericórdia. Quando ele diz aqui, o nosso Deus tem misericórdia, ele atestou isso na prática. Ele atestou isso na própria experiência da sua alma, de alguém que foi abraçado pela misericórdia de Deus. Ele não está aqui escrevendo isso como algo que ele simplesmente ouviu falar, com informações que chegaram ao seu intelecto. Ele conheceu Deus nesse nível, ele experimentou das misericórdias de Deus, e por isso, depois de ter passado por essa situação, ele pode dizer: o nosso Deus tem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é que eu digo, irmãos, pela palavra de Deus, que essa prova vai virar um cântico de louvor. Você também vai erguer a sua voz e vai dizer: o nosso Deus tem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dizer isso. Nós vamos dizer isso. Eu não sei quantos aqui estão passando por tribulações. Eu não sei quantos aqui estão passando por situações de aperto. Eu conheço um que está aqui na frente. Lá na frente, nós vamos cantar dizendo que nosso Deus tem misericórdia. Nosso Deus! Aleluia! Ele tem misericórdia. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. E ele prossegue o seu relato, dizendo: o Senhor vela pelo simples. Eu me achava abatido, eu me achava prostrado, e Ele me salvou. Ele está grato, Ele está maravilhado com o socorro desse Deus. Eu estava abatido, eu estava prostrado. Quem me olhava me via prostrado, me via para trás, via que eu estava triste, mas Ele me salvou. Louvado, Deus vai fazer isso com você, viu? Se você está esperando em Deus, Deus vai fazer isso com você. Está vindo livramento, está vindo providência, está vindo socorro, está vindo vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ele se dirige à sua alma depois dessa tempestade. Ele se dirige à sua alma e diz: volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. Você vai falar assim para a sua alma, viu? Sua alma pode estar aflita agora, pode estar sentindo angústia,
insegurança. Mas continue esperando em Deus, porque muito em breve você vai falar para a sua alma: pode voltar, minha alma, para o teu sossego. Deus já resolveu tudo. Deus já deu a vitória. Volta, minha alma, ao teu sossego. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele fala, ele condensa aqui também no versículo 8, o grande favor de Deus na sua vida em 3 afirmações. Por gentileza, acompanhe comigo. Ele diz: pois livraste da morte a minha alma. Ele diz também: das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. Glória a Deus. A primeira afirmação sobre o que Deus fez é disso: Ele me livrou da morte. Tu me livraste a minha alma da morte. Mas não só livrou a minha alma da morte, na segunda informação ele diz: acabou também com o meu sofrimento. Não foi só acabar com a morte, não. O Senhor secou as minhas lágrimas, tirou as lágrimas dos meus olhos. O Senhor me livrou da morte e também do sofrimento que eu estava passando. Não só fiquei vivo, mas tive paz. Tive paz. Tive paz. E na terceira afirmação ele diz: tu livraste da queda os meus pés. Não permitiu que eu caísse, que eu me apartasse do Senhor no meio dessa tribulação terrível. Continua firme. Na hora das nossas fragilidades, aquele que ruge como leão, porque não é leão, só tem um leão, é o da tribo de Judá. Mas aquele que ruge como leão, que está ao nosso redor, na hora das nossas fragilidades, na sua astúcia, ele quer nos propor: para, se afasta, para de orar. Não tem mudança, não vai mais para a igreja não. Mas se você está esperando em Deus, buscando a Deus, Deus vai livrar os seus pés da queda. Você vai continuar firme, porque a sua rocha é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Aleluia, Jesus. Você vai continuar de pé. Vai continuar de pé. O inferno quer te ver cair, mas você vai continuar de pé. Porque você está sobre a rocha. Você está sobre a rocha. A rocha inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ficar de pé, meu irmão. O inferno pode forjar todo tipo de estratégia, de armadilha, de laço, mas se você está de joelhos na presença de Deus, você vai ficar de pé. Você vai ficar de pé, porque o Deus do qual você está esperando não vai te deixar confundido, frustrado. Vem vitória, vem vitória aí. Aleluia, glória a Deus. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Ele está tomado de gratidão, ele está tomado de afeto, de amor por Deus. Ele sabe que ele não tinha forças, e ele sabe que foi a inteira graça e o amor de Deus. Ele socorreu. Ele está maravilhado. E aí ele faz uma outra afirmação no versículo 9. No versículo 4, ele
nós falamos entre concebe no seu coração uma prática, depois de entender que Deus o ouve. Versículo 4, nós falamos que ele decide: eu vou invocar a Deus enquanto eu viver. E depois também dessa experiência, ele tem uma outra resolução no seu coração. Versículo 9, ele diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença de Deus. Vou andar com Ele. Vou ser fiel a Ele. Eu vou andar não de qualquer jeito, não. Eu vou andar na presença desse Deus que me socorreu. Eu vou andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Nesse mundo aqui, eu não vou viver como o mundo. Deus foi muito bom comigo. Eu vou andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Queridos irmãos, e todos nós, de uma forma ou de outra, e embora haja situações diversas, particulares, mas tem uma situação em comum para todos nós. Todos nós também estávamos não prestes a morrer, nós estávamos mortos, como diz Efésios. Nós estávamos sem esperança. Nós não estávamos nem prestes a cair, nós já estávamos caídos. Mas o Senhor, com a sua graça, nos resgatou e nos pôs de pé. Nos deu vida. E por isso essa resolução do versículo 9 deve ser a resolução de cada cristão: andarei na presença do Senhor. Eu vou andar na presença desse Deus que me deu vida. Eu vou andar na presença desse Deus porque eu estava perdido, sem esperança, e Ele me salvou. Eu vou andar na presença desse Deus porque ninguém podia me socorrer, me tirar daquela situação. Em mim não havia mérito nenhum, ainda assim Ele me amou. Eu vou andar na presença desse Deus. Aleluia! Aleluia! Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos andar na presença do nosso Deus continuamente. E ele prossegue dizendo: eu cria. Passou pela situação, algumas versões vão dizer eu crio. E ele passando por aquela situação, ele cria. Ainda que disse: estive sobre modo aflito, mas eu cria. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Aí o versículo 12, irmãos, como eu estou reiterando aqui, seu coração está tomado de gratidão a Deus. Esse homem aqui, ele está maravilhado com o amor de Deus, com o favor de Deus. E aí no versículo 12 ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E eu quero dizer que essa pergunta aqui não é a pergunta de alguém que espera uma resposta, não. Não. Ele não faz, isso aqui é uma pergunta retórica. Ele não faz a pergunta esperando que surja alguém: olha, tem isso aqui para Deus. Não, ele não espera isso. Porque não tem nada que a gente possa retribuir. Porque ele já é dono de tudo. Quando ele diz que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, ele quer deixar exatamente claro que não tem nada que ele possa dar ao Senhor à altura da sua bondade, do seu favor para a sua vida. Para que eu vou dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele merece tudo. E nós não temos nada. Nada, irmãos.
Aí ele vai falar como é que ele vai proceder. Não é que é isso aqui, irmãos, versículo 13. Não é que aqui vai ser algo que ele achou para dar para Deus. Não. A pergunta do versículo 12 é uma pergunta sem uma resposta objetiva. Ele está exaltando a Deus como alguém que não pode dar nada em retribuição pelo seu favor. Mas ele fala como é que ele vai proceder de gratidão. Não é que ele está dando a Deus uma troca pelo seu favor, porque não tem. Mas como é que ele vai proceder? Ele diz assim, o versículo 13: tomado de gratidão no seu coração, ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Porque aqui ele está, quando ele diz tomarei o cálice da salvação, a gente enxerga aqui duas lições, dois aprendizados, duas interpretações complementares. Quando ele diz tomarei o cálice da salvação, ele está dizendo: eu vou receber essa salvação que ele me dá, eu vou me deleitar nela, é o que eu posso fazer, receber esse favor sobre a minha vida. Eu vou tomar o cálice da salvação. E a outra tinha no Antigo Testamento, inclusive aqui na época desse salmista, né? Uma prática de ir ao templo. Uma das ofertas que se oferecia ao templo, ou antes do templo, a tenda da congregação, os rituais levíticos, havia a prática de levar uma oferta que era um vinho, uma libação, um cálice de vinho, uma bebida ofertada a Deus. Quando ele diz aqui tomarei o cálice da salvação, em algumas versões vai falar erguerei o cálice da salvação. Ele está dizendo: eu vou lá no templo ou na tenda da congregação, eu vou lá erguer o meu cálice, expressando a gratidão de alguém que foi salvo por esse Deus. Eu vou lá no templo erguer o meu cálice em oferta a Ele, deixando público o fato de que eu sou alguém que fui salvo por esse Deus. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o Senhor. Ele está dizendo, ele sabe que ele não pode dar nada para Deus em retribuição. Ele está dizendo: o que eu posso fazer é isso, eu vou viver assim, eu vou lá no templo adorá-lo, eu vou cumprir os meus votos na presença, os votos ao Senhor na presença do Senhor. E aí o versículo 15, amados, quero que os irmãos prestem muita atenção nesse versículo. É um versículo, às vezes, vou dizer, totalmente mal interpretado, mas no contexto aqui, é preciso entender o direitinho. Quando diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A palavra preciosa, irmãos, aí, que a gente eu vou dizer que esteja errado, não, né? Usado até em rituais ou cultos fúnebres, esse versículo, com a morte dos santos, dos filhos de Deus, é algo que agrada a Deus, alegra a Deus. Há uma verdade nisso. Deus vai receber o seu filho, mas nesse texto aqui não é isso que quer dizer, não. Por várias razões, né? Primeiro, porque o contexto aqui é de alguém que foi livrado da morte, não é de alguém que morreu, é de alguém que Deus livrou da morte. Segundo, porque no original aqui a palavra preciosa cabe também, mas
Mas uma palavra mais adequada no contexto aqui é custosa, é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É pesarosa. Deus se importa quando os seus santos estão passando por situações perigosas. Deus não trata aquilo com qualquer momento da nossa vida, não. É algo ali que custa para Deus, que mexe nas entranhas de Deus, e Ele se importa quando os seus santos estão passando por situações à beira da morte. É preciosa, é uma coisa de grande preço no coração de Deus. Por que ele diz isso? Porque ele beirou a morte. E ele viu que quando ele beirou a morte, clamou por Deus, Deus mostrou que se importa quando os santos estão passando por isso e o livrou. Nesse texto aqui, então, é isso que a Bíblia quer dizer, né? Dentro do contexto todo. Mas é claro, óbvio que a nossa partida daqui é também uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente vai estar com o nosso Deus. Eu estou dizendo que nesse contexto aqui, fala de como custa, de como é que Jesus chorou quando Lázaro morreu. E ali a gente olha, como é que Jesus chorou? Se ele sabia que ia ressuscitar e tudo, a gente pensa que Jesus era insensível. Jesus ele não era insensível, ele ficou triste. O homem Jesus ficou triste com a morte de Lázaro. Se comoveu das pessoas ali chorando, de Marta e Maria, e chorou. Porque ele é amor, coração puro. Né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Versículo 16, amados. Senhor, deveras sou teu servo. Eu quero que os irmãos tenham sempre em mente o que eu estou dizendo repetidamente. Esse homem está cheio de gratidão. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Amados irmãos, ele está dizendo para Deus: olha, eu sou o teu servo. Eu sou agora teu, propriedade tua, teu escravo, Deus. Porque o Senhor quebrou as minhas cadeias. Eu estava preso na morte. Eu não tinha mais esperança nenhuma em mim mesmo, mas o Senhor quebrou as minhas cadeias. Agora eu sou teu. Eu sou agora teu servo. Eu sou mais dono da minha vida. O Senhor quebrou as minhas cadeias. Eu agora sou teu servo. E é isso que tem que estar no nosso coração, irmãos. Porque nós estávamos algemados, condenados, indo para o inferno. E o Senhor quebrou as cadeias, nos salvou pela graça em Cristo Jesus, e agora nos apresentamos a Ele em gratidão, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, minha vida agora é tua, não é mais minha. Sou teu servo, filho da tua serva, o Senhor quebrou as minhas cadeias. Agora não sou eu mais que mando na minha vida, não tem negócio que eu quero, Senhor. Não, é o Senhor, meu Deus, porque se dependesse de mim, eu estava morto. Então o Senhor quer toda a minha vida, eu só quero que o Senhor quer, eu sou teu servo. Agora, quando isso nos falta, amados, nós temos um péssimo hábito de negociar com Deus. De achar que a comunhão com Deus é uma mesa de negociação, onde Deus coloca o que Ele quer e a gente também. E quando não concorda, Deus fica lá e a gente faz o que a gente quer. Não vou fazer isso não, porque não é o que eu quero, não é o que eu sinto, não é o que me agrada, não é o que eu me sinto bem. Isso é a mentalidade de quem não entendeu para onde é que está indo. Estava perdido, estava morto, estava condenado. Deus te livrou, Deus te salvou. A Bíblia fala que agora a gente tem que viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. O Senhor quebrou as minhas cadeias. Vamos encerrar o salmo. Versículo 17.
Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Eu não posso te dar nada, mas aquilo que eu tenho a liberdade, aquilo que posso fazer, eu vou fazer, eu vou oferecer sacrifício de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos atos da casa do Senhor, lá na igreja, fazemos nossos dias. Eu vou lá, vou adorar lá. É o que eu posso fazer. Eu não posso dar nada, mas eu vou para a igreja adorar a Deus. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Graças a Deus. Eu não posso dar nada. Não posso dar nada ao Senhor. Mas eu vou para a casa de Deus. Eu vou adorar esse Deus. Eu vou sacrificar sacrifício de ações de graças a esse Deus. Eu vou louvar a esse Deus. Então, eu quero te dizer, não ignore as poucas coisas. Não é uma retribuição a Deus, jamais pense nisso. Mas que as poucas coisas que possamos expressar de gratidão, vim para a igreja, adorar, louvar esse Deus. Louvado seja Deus. Você estava perdido. Não tinha esperança, não. Você estava só no mundo. É Deus. Agora você é de Deus. Aleluia. Você é da família de Deus. Glória a Deus. Então adore esse Deus. Louvado seja Deus. Louve esse Deus. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Deus é maravilhoso. Obrigada, Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Meus irmãos, que possamos pedir a Deus para que o nosso coração receba essa percepção desse grande favor sobre a nossa vida. E que sejamos gratos a Deus. E confiantes em Deus. Porque esse Deus tão grande, meu Deus, esses últimos dias, uma coisa que tem vindo à minha mente é muito pouco, mas é assim, uma pequena percepção da grandeza desse Deus. Quando a gente olha o universo, ficou muito famoso aí as imagens, né, colocadas aí na mídia, com essa viagem dos astronautas. Eu ficava olhando aqui, eu não ficava prestando muita atenção neles, eu falava, como Deus é grande, olha o tamanho desse universo, olha essa terra perfeita, olha a lua, olha. Ficava olhando tudo isso e pesquisando mais. E o universo é tão grande, irmãos. A gente não tem ideia. O sistema solar do qual nós estamos, os seus planetas, satélites, enfim, estrelas, ele é grande, só que comparado ao universo, ele é tão minúsculo. E Deus fez tudo isso. E o salmista do Salmo 8 dizia hoje para os irmãos, mesmo sem telescópio, o salmista do Salmo 8 ele fala assim: quando vejo os teus céus, obra das suas mãos, o que é o homem para o Senhor se importar com ele? E ele se importa. Ele te ama. Esse Deus, todo-poderoso, Criador do sol, das estrelas, de todo o universo, Ele ama você. Eu vou falar vocês no plural, eu quero falar no singular para que caia especialmente em cada um. Ele ama você.
suporto com você. Aleluia. Ele te viu. Obrigada, Deus. Eu lembrei quando Agar, que nem era assim uma serva de Deus, né? Assim, embora sob a influência de Abraão, teve algum conhecimento de Deus. Quando ela fugia de Sara, da casa de Abraão, situação com Sara, e ali ela foi socorrida por Deus no lugar de seca. Ali ela percebeu que Deus estava vendo ela e ela chamou Deus de o Deus que me vê. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te vê. Te vê, sim. Tem visto o seu levantar, o seu deitar, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus sorrisos, as suas lágrimas. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te vê. Deus abençoe o seu filho. Queridos, eu vou pedir uma gentileza aqui aos amados obreiros para virem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus.